A paz, amados, tudo bem com vocês? Bem, eu estou de volta aqui. Faz tempo que eu não faço nenhum vlog, né? E não faço nenhum comentário sobre assuntos pertinentes, tanto à música, pertinentes também à igreja. Eu tenho postado bastante vídeos profissionais de trabalho, falando sobre o webinar que estava ocorrendo, né? Mas eu vou iniciar uma nova série de vídeos agora. São vídeos voltados para ensino musical, parte mais voltada, mais pedagógica, e também sobre o Ministério de Louvor. Que lá no começo do canal a gente tinha um trabalho falando bastante sobre o Ministério de Louvor, ensino de música dentro da igreja, e faz alguns anos que eu não falo sobre mais. Não falo mais sobre isso porque eu tenho sido bem objetivo, né? Primeiro eu pus em prática o que eu pensava, o que eu acreditava, e vim mostrando os resultados dessas ações, né? Mas eu acho que é um momento importante, aproveitando essa pandemia, da gente voltar a refletir sobre alguns assuntos referentes à igreja, as experiências que a gente tem adquirido ao longo ao longo desses anos aí que a gente tem passado aí, né? Então eu peço para você, primeiramente, se inscreva no nosso canal, tá? Clique nas notificações, façam comentários também, curtam. Se você não curtir também, pode dar o seu dislike, também ajuda a gente de alguma maneira, né? Bom, o assunto que eu vou estar falando hoje é um assunto polêmico, tá? A ideia aqui desse assunto não é trazer uma verdade absoluta. Eu quero deixar claro também que parte de um princípio daquilo que eu acredito, daquilo que eu aprendi, tá certo? E eu não tenho compromisso com o erro, tá? Eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tô aqui para afirmar nada do que eu vou dizer, tá bom? E se eu estiver errado, se isso não for algo que esteja levando uma informação errada, algum conjunto errado, eu serei muito preparado e pronto para admitir e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas algo me incomoda dentro da igreja há muito tempo. E eu sinto que eu tenho esse dever de falar. Eu orei a Deus hoje. O Espírito Santo me incomodou muito para falar sobre isso. É algo que eu acho que está afetando o Ministério de Louvor. Existe uma nova onda aí pela busca do conhecimento, né, dentro da igreja, e essa onda não é uma onda positiva, ao meu ver, né? A polêmica é a seguinte, vamos lá, se prepare. Eu acredito que a teologia, e quando se refere principalmente, vou falar da minha esfera, tá? Não vou falar de outra esfera que não compete a mim, vou falar da esfera da música. O estudo da teologia está sendo incentivado dentro da igreja, no contexto geral, principalmente para o Ministério do Louvor. E quando eu falo igreja, da qual eu conheci, que tinha uma visão voltado lá mais para o lado espiritual da coisa. E quando eu falo mais espiritual, crer nos dons do Espírito Santo, crer nos movimentos pentecostais, dons de língua estranha, profecia, né, que é a minha origem. Apesar de eu ter passado por igrejas, por algumas igrejas ao longo da minha vida, por permissão de Deus, de eu conhecer esses outros ministérios, que são uma bênção também, foram bênçãos da minha vida. Eu sempre aprendi que a gente não deveria estudar teologia. Eu aprendi isso. E essa palavra foi muito forte na minha vida. Porque às vezes que eu tentei estudar a teologia, o Espírito Santo, Deus mesmo, não permitiu que eu me matriculasse. Eu comecei a pedir a Deus, conforme está escrito na Bíblia. Como eu tinha muita dificuldade de aprendizado, de entender, eu lia a Bíblia e às vezes não entendia, porque há alguns motivos, inclusive de saúde, neurológicos, né, problemas de saúde que eu tenho. Eu pedi para Deus abrir meu entendimento na palavra dele, para eu começar a entender. E eu comecei a frequentar os cultos da palavra.
os cultos de ensinamento, e aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, a me ensinar. Eu comecei a guardar os versículos, a memorizar os versículos. O próprio Espírito Santo colocava as palavras na minha boca, e é o que ele tem feito comigo até hoje. Até hoje ele tem cuidado de mim nessa área, né? Nessa área. Os pastores, líderes que colocavam toda a sua afirmação de vida na teologia, quando iam pregar, o Espírito Santo de Deus não se manifestava. Não se manifestava. E aquelas pessoas leigas, simples, Deus começou a me relembrar dessas coisas, a rememorar, né, essas coisas, que às vezes não tinham nem conhecimento, nem estudo. A palavra de Deus se manifestava, o Espírito Santo se manifestava, dons e profecias se manifestavam diante da igreja, e eu via o poder e o movimento do Espírito Santo. E aí me fez ter convicção mesmo de fé que a teologia realmente mata, como diz aquela palavra, a letra mata, né? E o Espírito vivifica. Eu creio muito nisso. E é o que eu tenho feito, eu tenho sentido que a palavra de Deus tem vivificado na minha vida. Vivificado na minha vida. Então, irmãos, eu vou ficar sempre com a palavra de Deus. Sempre com a palavra. Eu não troco livro nenhum. Livro nenhum. Vocês podem ver aqui, irmãos, que eu tenho vários livros. Eu tenho aqui 1, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. 7 fileiras de livros. Aqui eu tenho livros de filosofia, administração, livros de música, livros de autoajuda, livros de coaching. Eu tenho livros de tudo, de todos os assuntos que você pode imaginar. Mas eu não troco nada pela palavra, né? Eu não troco nada disso aqui pela palavra verdadeira, pela palavra ministrada pelo Espírito Santo. O pastor, ele estar ali na igreja, se ele verdadeiramente der lugar a Deus, der lugar ao Espírito Santo de Deus e permitir apenas que o Espírito Santo de Deus haja através da vida dele, ele orar, buscar, Deus vai revelar a palavra que precisa ser dita, né? O nosso pão diário, né? Aquela palavra por dia, revelada pelo Espírito Santo. Toda a técnica, tudo, se a gente usa a técnica para estudar a palavra de Deus, a gente tira o Espírito Santo de Deus de lado e fala assim: eu não preciso do Espírito Santo de Deus revelar nada, porque eu tenho técnica, eu tenho conhecimento, hermenêutica, exegética, sei lá, nem sei falar o nome desse negócio. Tem várias técnicas. É muito legal, é importante conhecimento. Poxa, é legal, mas não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos diz a palavra, e eu separei aqui vários versículos, irmãos. Eu vou deixar os versículos na descrição do vídeo, até mesmo para que vocês possam ler. E a palavra de Deus se fala por si só, né? 1 Coríntios 2,11 diz: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Outro versículo também, em Coríntios 1, capítulo 12, 8, 11, diz: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Deus dá o conhecimento, Deus dá a palavra, né? E quando ele fala essas palavras que a gente fala, Espírito, é com letra maiúscula, e quando é com letra maiúscula, a gente está falando justamente do Espírito Santo de Deus, né? Tem uma outra passagem também, ó: ninguém jamais precisará ensinar ao teu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Está lá em Hebreus. Também, essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel, passado aqueles dias. Garante o Senhor: gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhe serei Deus, e eles serão meu povo.
Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, irmãos, isso aqui tem vários versículos bíblicos que falam sobre isso que eu estou te falando. Isso não significa aqui que você não deve ir no culto de doutrina, no culto de escola dominical. Não é nada disso que ele está querendo dizer aqui. O que ele está querendo dizer é: o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Então, se o pastor estiver sendo guiado pelo Espírito Santo e ele der uma palavra revelada pelo Espírito Santo, mediante aquilo que ele leu na palavra, ele leu, o Espírito Santo ministra a palavra que ele tem que falar através daquela palavra, ela vai de encontro, ela testifica no coração das pessoas. Ela gera frutos espirituais, né? Mesma coisa, se o irmão que escreveu a revista da escola dominical foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever aquela palavra mediante o Espírito Santo de Deus, aquela palavra será testificada. Por que será então que as escolas dominicais estão morrendo no Brasil inteiro? Será porque nós estamos utilizando de técnica? Ou será porque o Espírito Santo de Deus já não está mais habitando no meio desse? É uma coisa para se pensar, né? Então, irmãos, a minha visão é essa. Se você quer ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo, você deve buscar o Espírito Santo. E como a gente busca o Espírito Santo? É através da consagração. O que é consagração? É separar aquele momento para Deus. Separar um momento para o Senhor. É orar. Ore a Deus. Peça para Deus que lhe dê entendimento. É você ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Aquilo que você não entender, você pedir: Senhor, me explica essa passagem, me explica, eu não estou entendendo. E o Espírito Santo te ensinará todas as coisas, mas eu não consigo memorizar. O Senhor prometeu que ia gravar a sua palavra na tábua do seu coração. Então, Ele fará isso por você, se você pedir, obviamente. Ele não é, o Espírito Santo é educado, Ele não vai te dar nada aquilo que você não peça para Ele. Certo? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Creem que o Espírito Santo ainda fale dentro da igreja e peça que o Espírito Santo de Deus fale através de você. Se o Espírito Santo não falar mais através do seu líder, do seu pastor, ele deve falar através de você. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho da verdade. O Evangelho da verdade é que teologia mata, teologia é a palavra, mas o Espírito Santo de Deus testifica. Amém? Creia nessa palavra, creia nisso que nós estamos pregando para o irmão. E os irmãos que não acreditam nisso, eu respeito também, lembrando que a minha visão é aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi. Não estou aqui jamais para desrespeitar ao meu próximo, se ele não acredita. Se você crê que a teologia é o seu modo de vida, que todo crente tem que aprender, eu acho que você tem que viver dessa forma. E lá na frente a gente vai ver, né? O tempo dirá quem está certo, quem está errado. E se eu estiver errado, pode ter certeza que eu vou me arrepender e voltar atrás. Amém? Fiquem na paz de Deus aí e tenham uma ótima semana. Esse vídeo é um vídeo bem longo, mas eu acho que valia a pena falar essa palavra sobre o que eu penso sobre teologia. Tá bom? Fiquem na paz de Deus aí e uma ótima semana.